Como é que foi ter esse ano de 2014 pra vocês, sendo, tipo, tão subestimados e tão amassados no início, assim, né? Tipo, deu pra aprender, deu pra evoluir. O que é que vocês estavam entendendo de 2014? Então, eu lembro que a gente jogou uma BGL Arena, eu acho que era começo de ano ainda, que a gente tava com um time muito bom, que era com Zirig... É o Cela. Com Zirig e Doom, Sim. antes dele tomar ban. Verdade. Então, assim... Tava voando nessa época. Sim, a gente jogou uma final contra esse time dos coreanos da Cade Stars. E, mano, a Cade ganhou. Só que a gente jogou muito bem, tanto que na entrevista pós-jogo, o Suno elogia muito o Zirig. Só que logo depois desse campeonato, rola a tragédia lá de todos os Elo Jobbers tomar ban. Sim. Foi a época do Seven Wars, aí o Zirig rodou, todo um monte de Mesa, gente rodou. Baiano, Zirig, uma galera. E aí meio que aquele time que a gente botava muita fé, que a gente tava amassando todo mundo nos treinos, meio que deu uma quebrada forte. Porque querendo ou não, o Zirig naquela época era tipo assim, Leone Alistar era o meta do Zirig, pô. a gente confiava muito nele e ele tava jogando muito bem. E depois disso, velho, foi um monte de briga, um monte de conversa, uma loucura. Briga nosso no ano. time? É, uma loucura nosso ano, um monte de mudança. Um monte de gnomo. Dance. A gente vai pegar uns gnomos lá do condomínio que a gente... Eu roubava que não, o Minerva contou essa história. Maravilhoso, cara. Mas aí chegou no final do ano de 2014, depois de várias mudanças, várias loucuras que aconteceram, aí teve a nossa última mudança, nossa última solução, que era colocar o Minerva como AD Carry e o Dance como suporte. Genial. No último campeonato do ano, no campeonato que daria a vaga pro Mundial. E eu lembro que a gente chegou na semifinal contra a Cade. Aham. Essa Nisso, história aí. Aí a gente tava no backstage, né? Pra entrar pra jogar. E nisso, tinha rolado um jogo antes que era da PEN contra a CNB. E a PEN era o time dos coreanos e a CNB era os BR lá, acredita nos BR. E a PEN tinha perdido. Então pra Cade, que era a adversária direta, entre aspas, da PEN, eles ficaram super felizes. Sim. Mano, a pedra saiu do nosso caminho. Somos campeões agora. Tá suave. Então no backstage, antes de entrar no palco, os caras já estavam meio que comemorando já. Tipo assim, ah, caramba, CNB na final, vamos lá, rapaziada. E vocês tendo que jogar contra a gente ainda. E, mano, isso deu um hype fudido pra gente. Eu lembro que até o Dance falou, mano, a gente não pode perder pra esses caras nem fudendo. Os caras estão dando risada ali, velho. A gente tem um jogo agora pra jogar, vamos entrar focado e vamos ganhar essa porra. A gente já perguntou essa história desse exato momento pra uma galera. E é muito engraçado que todo mundo que tava na Cade diz que isso nunca aconteceu. Que eles nunca zoaram, que eles nunca falaram, nunca vai. E todo mundo que tava do outro lado falou que aconteceu. Mano, de outros times, inclusive, falaram que viram isso aí. Mano, pra mim não tinha como, tava na cara. Tipo assim, todo mundo dando risadinha, falando. Não, comemorando as Tipo, o CNB na final, os caras felizão, porque a PEN tinha perdido e falando meio que como se a gente fosse free win, tá ligado? Aí eu lembro que na época os caras tinham só 2 ban ainda contra a gente. Eles entraram na série só com 2 ban. É, sim. Eu acho que foi por causa do Mylon. Foi o dedo do Mylon. Acho que foi por causa do dedo do Mylon. Então, tipo assim, a gente tinha uma estratégia só. Vamos segurar o jogo, que a gente não sabia, não tinha método nenhum, não sabia conceito nenhum do jogo. Os coreanos, obviamente, já tinham, porque eles ganhavam muito fácil da gente. Vamos segurar o jogo, vamos te fightar. Esse era o meta. Então, tipo assim, eu joguei 50 jogos de treino só de Oriana. Porque eles não podiam ter mais ban. Porque um ban era caçadinho e outro ban, não lembro, mas tipo, eles estavam presos em 2 ban. Eu joguei 50 jogos de Oriana. Chegou nesse negócio aí, era FP e Oriana, vamos teamfightar com Oriana. E Oriana era um contra o Mage, tipo, roubadaço da época, pra fight. Então, chegando lá, os caras não conseguiram estompar a gente foi escalando, jogando pra teamfight e ganhamos só em teamfight. O primeiro jogo foi mais pegado, mas no segundo os caras já estavam quebrados mentalmente. Então, e pros caras não conseguirem jogar e estompar a gente, como eles faziam a maioria daquela época, eles estavam um nível acima, eu acho que eles entraram meio tiltados, principalmente os coreanos, tá ligado? O Oli, o Winged e o Suno. Principalmente o Suno. O Suno tava bem fora do eixo mesmo. Aí você vai ver os jogos daquela semifinal, era tipo... Scale, teamfight, Aramid, e eles respondendo a gente só teamfightando. Aí é tipo Oriana contra um TF, boa sorte aí na teamfight. A gente ganhou na teamfight. E quando vocês conseguiram tirar os caras, o que pra vocês já deve ter sido uma sensação foda. Foi. Jogaram contra a CNB depois, final pegadaça, mas vocês foram campeões. Os primeiros campeões, quer dizer, primeiros não, né? A PEN já tinha sido campeão em 2013, mas eles não chegaram no Mundial.
Porque eles perderam antes de conseguir chegar. Tinha que jogar com Lá, se eu não me engano. Não, é classificatória, né? Era um Gaming Gears e outro time lá. Acho que eles perderam pra Gaming Gears. Vocês também jogaram uma depois contra a Pineapple Express. Esse time aí mesmo, nem lembrava do nome. Só que vocês foram campeões com um time que ninguém acreditava, assim. Como foi esse momento de ser campeão pela primeira vez, cara? Mano, pra falar a verdade, eu acho que eu aproveitei pouco essa época. Pra mim tava acontecendo muito... Sei lá, acho que era um moleque muito novo e tava... Apesar de estar vivendo meu sonho ali e ser, porra, realização foda, eu acho que eu não sabia o quanto tava representando naquele momento. Tipo, mano, tô indo representar o Brasil lá fora, sou campeão brasileiro. Eu acho que eu não tinha isso dentro de mim, mesmo depois de ser campeão, entendeu? Então, pra mim, fui jogar mais um campeonato ali. Caralho. Mas, porra, vendo hoje em dia, foi muito foda, porque fui o primeiro time a ir lá fora representar o Brasil, né? Sim, no Mundial. Pô. Foi muito louco. Inclusive essa final que, pra quem era do cenário, eles eram underdogs absurdos. Por mais que vocês tivessem ganhado a partida contra a Cade, as pessoas atribuíam mais a um tilt da Cade do que ao mérito de vocês. Nunca davam mérito pra gente, né? Então, e a CNB tava no tinha hype... nomes mais fortes também, Não né? era nem só isso, é porque a CNB tava no hype duplo, né? Eles tinham quase ganhado com a Takeshi, Kombi lá, não deu certo. Aí a galera tinha essa coisa de, óbvio, tinha uma... Cara, parece que é... Eu sempre que olho pro passado eu falo, parece que é uma encenação. Porque a final de 2013 é PEN contra CNB, é vermelho, preto contra azul e branco. Tipo, e claramente são duas forças antagônicas. Era em tudo, até em cor. Uhum. Então a galera é dividida. A torcida maior era pra esses dois. Não era pra PEN e CNB. Tipo, da galera que acompanhava. Então, a final de vocês, todo mundo falava, pô, agora CNB tem um revolta, a CNB tá mais forte. Estava muito hypado naquela final. Quando eu conversava com eles, porque eu não era tão amigo de vocês nessa época, mas deles a gente treinava bastante. Eles estavam muito confiantes. Não, mano, não vai ter jogo, vai ser 3-0. E quando eles ganham o primeiro jogo, eu falei, caramba, se pá... Aqui acabou. Mas, aconteceu o que aconteceu. E deu no que deu, né? Acho que depois que a gente ganhou a semifinal também, a gente ganhou um pouco mais de confiança também, óbvio. Mas, assim, não era um time totalmente metódico, a gente não tinha 100% controle do jogo. Era um time, mano, era um cenário novo, tá ligado? Mas a gente passou por muita conversa, muita coisa, muita briga pra gente chegar lá e ganhar a final também, né? Não foi fácil. E depois que você falou, vocês foram lá, ganharam da Pineapple Express e foram o primeiro time do Brasil aí pro Mundial, tá ligado? E não só isso, né? Tudo bem, vocês perderam 5 jogos e ganharam 1, né? Mas vocês ganharam contra a Lions, que na época era campeã da extinta LCS Europa, né? E teve aquela história toda do This is for Kabum, né? Que é uma história muito louca. Caralho, sim. Como foi viver isso no Mundial, de ter o primeiro contato, conversar, chegar lá, recepção da galera olhando pro Brasil, depois ter essa brincadeira com a Cloud9? Cara, isso daí eu acho que foi um sonho, assim, ali no momento, porque a gente tava, mano, tiltado como time já. A gente sabia que o time ia acabar, já tava nesse clima. E era o nosso último jogo. E era um jogo que valia bastante pra Alliance, que classificaria eles pro Mundial, pra pra próxima fase. Pro playoff. Então a gente chegou lá e falou, mano, eu lembro até da sua conversa antes do jogo, a gente falou, mano, vamos dar tudo nosso, a gente provavelmente não vai continuar junto. Foi no poder da amizade ali, porque apesar de a gente estar tiltado como time, a gente era muito amigo um do outro, a gente era muito parceiro. Então a gente falou, mano, vamos jogar no nosso conforto, vamos fazer o nosso jogo, vamos ver o que dá, tá ligado? E a gente, aquele último jogo foi muito da hora. Até hoje, quando eu revejo o momento, tipo assim, eu abraçando o Darangor, depois de jogar o jogo, o Dance comemorando no lap, foi muito da hora, assim, mesmo. E pra quem não sabe, pra quem é novo no cenário, nessa época desse jogo da Kabum, que eles ganharam da Alliance, a Alliance depois ficou dependente da Cloud9. Se a Cloud9 ganhasse, eles classificavam no lugar da Alliance. Se a Cloud9 perdesse, a Alliance passava. E aí a Cloud9 foi lá, jogou, ganhou, e na hora da vitória, no áudio da Cloud9 que eles abriram pro público depois, eles gritaram todos juntos, This is for Kabum. Isso é pra repelar Kabum. Foi da hora, picado, tá? Foi counter picado também. Também um Fizz do Frog. Que deveria ser muito difícil, né? Entregou aquele jogo, velho. Mas não foi. Você tava de Ari, né? Tava de Ari. A minha jogada de Ari aqui, ó. Sim, exatamente. Do braço. E a outra também, né? Do Mundial, esse aqui é do Mundial. Então. O interessante dessa... Não só desse Mundial, mas dessa história, é que vocês começaram, por mais que, óbvio, outros tempos, outras situações, acho que tem duas coisas interessantes. Que começou uma
um início de um Brasil que ia bem lá fora como região emergente, então você fez parte disso, e também que demorou pra você voltar, né? Você imagina, você foi em 2014. E você voltou aí pra fora. Jogar o Mundial ano passado, pô. Ano passado. Sim, tive MSI, ano retrasado, só que ano passado só fui voltar a jogar o Mundial. Muita maluquice pra pensar, tipo, o quanto de tempo que passou. É muito surreal. E você foi campeão com 3 times diferentes, né? Você foi campeão com a Kabum, você foi campeão com a PEN, você foi campeão com a Loud. Verdade. Você tem 3 títulos em 3 times diferentes. Tipo, nunca parei pra pensar por essa ótica, né? 2 mundiais de MSI em times diferentes. É muito difícil um jogador conseguir fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E jogando muito tempo ainda também,